Olá, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Deixa eu ver aqui na tela aqui. Aí. Como vocês estão? Hoje a gente veio aqui para conversar sobre discipulado, né? Discipulado infantil, como a gente falar do Senhor, né, para os nossos pequenos. E a gente tem uma convidada, é a Gabriela. Deixa eu... Oi, Gabi. Bom Bom dia, dia, tudo bem? tudo bem, e você? Também, tudo bem, graças a Deus. Pra você tá. A música tá muito alta? Não tô ouvindo música por enquanto. Ah, então tá. Agora eu tô. Agora já tá? Então tá bom. Sim. Oi, Josi, bom dia. Bom, hoje a gente vai falar sobre é, discipulado infantil, né? Que é um tema que a gente às vezes tem muita dúvida, ou às vezes a gente quer fazer e não sabe como fazer, e tem gente que às vezes nem sabe o que é, né? Então, o Senhor tocou meu coração pra gente poder conversar sobre esse assunto e esclarecer dúvidas e, enfim, permitir, né, que outras pessoas saibam e que a gente possa compartilhar aquilo que a gente faz, o que a gente não faz, como fazer, enfim. Então, bom dia. Então, é, eu vou fazer assim, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar, sabe que tipo, tem um balãozinho com uma interrogação? Pode mandar ali ou na própria conversa, mas é porque às vezes eu não consigo ler, que vai subindo rápido. Mas qualquer coisa pode ser por aqui, tá? Então, é, antes de começar, eu queria fazer uma oração pra gente iniciar. Você quer fazer a oração, Gabi? Fica à vontade. Pode Então fazer, tá Dani. bom. Eu tô Tá nervosa. nervosa? Não, você vai ver, daqui a pouquinho você vai, Aham. tipo assim, é como se a gente estivesse só conversando. Amém. Então Tá tá bom. bom. Então tá, então vou orar. Ó Senhor Jesus, muito obrigado por este momento, Pai. Eu peço para que o Senhor faça toda a condução da nossa conversa, que o Senhor traga aqui, Pai, todas as pessoas, as mulheres, mães, familiares, enfim, de crianças que precisam ouvir a tua palavra. Que o Senhor as traga, e que o Senhor as trague e que, né, se qualquer coisa não estiver online, mas que elas possam assistir depois, Pai. Que o Senhor toque o coração nosso, que sejam as tuas palavras e não as nossas. Que o Senhor esteja na direção de tudo, Pai. Que o Senhor preencha este ambiente e permita que nós possamos falar aquilo que o Senhor colocar em nosso coração. Em nome de Jesus, nós consagramos essa live em teu nome. Amém. Então Amém. tá. Então, bom, eu vou passar a palavra para você pegar e nos explicar o que que é discipulado, né? Vamos começar do começo. Sim. Primeiro, bom dia para todos, para quem está nos assistindo online agora e para quem vai nos assistir depois. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Gabriela. Sou mãe de duas princesas, Laura, de 7, e a Sara, de 1 ano e 11 meses. Então, eu vou explicar um pouquinho como eu faço, né? E como eu cheguei ao meu discipulado da forma que é hoje. Ô Dani, tá um pouquinho alto só a música. Ah, tá. Aí, amiga. Então, primeiro, assim, que nós, às vezes, deixamos de uma forma difícil quando a gente fala discipulado com os filhos, né? Porque o que é o discipulado? Né? Eu pesquisei no dicionário online e discipulado no dicionário online tá quem estuda, aluno, aprendiz.
aluno receptivo a ensinamento. Então, automaticamente, nós já discipulamos os nossos filhos, né? Por quê? Porque quando eles nascem, tudo que eles sabem, eles aprendem conosco, né? Com a minha vida, com a vida do meu esposo. Então, automaticamente, nós já estamos discipulando os nossos filhos, né? Então, esse discipulado, esse ensino já está sendo feito, né? Agora, o discipulado, vamos dizer assim, dentro da palavra, né? Por que a gente liga tanto discipulado? A gente lembra os discípulos, né? Porque Jesus escolheu 12 para ensinar, mas o que ele fazia? Ele ensinava, né? Então esses 12, como diz lá em Marcos 3,14, vou dividir esse versículo aqui com vocês, que fala assim, olha, então designou 12 para estarem com ele e para ensinar a pregar. Então, Jesus escolheu 12 para estar com ele. Então, esses 12 tiveram junto com ele, que é o que os nossos filhos ficam, né? Eles estão conosco todo o tempo e todo o tempo nós estamos ensinando. Então, Jesus escolheu 12 para ensinar todo o tempo, seja através das palavras que ele falava e mais ainda pelas atitudes que ele tinha. Então, e é assim conosco, né? Nós ensinamos os nossos filhos pelas nossas ações, principalmente porque eles nos conhecem e eles nos observam em todo o tempo, e também pelo que nós ensinamos pelas palavras, né? Então, automaticamente, esse discipulado já acontece, né? Mesmo a gente ensinando a palavra, não, nós já estamos discipulando os nossos filhos. E hoje nós estamos ensinando a palavra, temos um discipulado dentro da palavra do Senhor. Mas se não estamos, também estamos ensinando, né? Nós não sabemos que estamos. Dani, se você quiser falar, cortar, você fica à vontade, tá? Que eu vou falando. Então tá bom. Eu vou começar explicando quando eu comecei esse discipulado, né? Porque houve um começo. A minha filha, a Laura, que é mais velha, nasceu. Logo que ela nasceu, eu não tinha esse hábito, né? Então, quando ela nasceu, eu senti a necessidade de ter uma vida com Jesus, né? Porque assim, logo que ela nasceu, eu pensei, acho que vem aquela dúvida na nossa cabeça, como? O que eu vou ensinar para ela? Né? E logo me veio a educação dos meus pais. Meus pais me ensinaram dentro da palavra. E foi legal, porque tudo que eles me ensinaram, eu guardo até hoje dentro do meu coração. Né? Então eu disse, bom, eu quero essa mesma educação para ela. E eu conversei com meu esposo, falei, olha, a gente precisa ensinar a palavra. Né? Ele falou, ok. Mas precisa começar com a gente. Foi difícil, foi uma decisão. Eu decidi normal. Eu sabia que ela ia observar, observei os meus pais. Então, bom, a Laura foi crescendo, né? Ela era um bebê. E logo na primeira refeição eu tive uma escolha. Orar nas refeições. E era uma coisa que eu não fazia. E eu não tinha esse hábito de orar nas refeições, né? Então, quando eu fui dar a primeira refeição, logo na primeira refeição, o Senhor me disse, você precisa orar. Mas para que isso vire um hábito para ela, precisa ser um hábito seu. Então, eu comecei a orar nas refeições da Laura, assim como eu também comecei a orar nas minhas refeições. E isso virou um hábito. E foi difícil no começo, porque a gente precisa... É como se um novo hábito entrasse na nossa rotina. Mas eu fui orando nas refeições da Laura, eu achava muito importante. E, consecutivamente, o Espírito Santo me falava, ore na sua, você precisa dar graças, porque assim diz a palavra. Então, assim, eu comecei a fazer, e eu comecei a orar com a Laura nas refeições, e eu comecei a orar nas minhas refeições, porque eu sabia que se ela me visse, isso foi além da Laura, né? Começou a ser uma busca minha com Deus, para que isso transbordasse para a vida dela. E então, a primeira coisa foi orar nas refeições. Antes disso, eu também já tinha um hábito, que era orar antes de dormir. Mas isso eu já tinha esse hábito desde pequena, porque eu sempre fui uma criança muito medrosa e eu tinha muito medo. E sempre quando eu tinha pesadelos, meu pai falava para mim, vamos orar, né? Na verdade, ele orava comigo sempre
E sempre eu tinha pesadelo, tinha muito medo. Ele falava, vamos orar, né? E aquilo me acalmava. Então eu criei esse hábito de orar antes de dormir. Então sempre quando eu ia dormir, eu orava. Eu sempre falava assim, Senhor, de pequena, porque pequena, né, nós temos uma mente diferente. Eu pensava, Senhor, tantos anjos ao meu redor, nada vai chegar na minha vida. E eu tenho esse hábito até hoje. Eu falo, Senhor, acampe os anjos ao nosso redor. E isso eu faço até hoje, né? É engraçado, nós criamos hábitos na infância e esses hábitos eles vêm seguindo com a gente até na fase adulta. Então é muito importante essa primeira fase, porque vai determinar muita coisa na vida das crianças, né? Então, o hábito de orar à noite já era algo que eu tinha. Então eu trouxe para a vida da Laura. E o meu marido não tinha esse hábito, então sempre que colocávamos ela para dormir, a gente colocava junto e orava junto por ela. E isso nós fazemos até hoje. Então tudo é um hábito, é difícil no começo, é trabalhoso, mas depois de um tempo fica prazeroso, gostoso, faz parte da nossa rotina. Aí eu queria ler 2 Timóteo 1,5, que diz assim, ó. É Paulo falando a Timóteo, né? Timóteo, só para a gente assimilar aqui, ele era discípulo de Paulo. Então, Paulo ensinava a Timóteo, né? E aí ele fala assim para Timóteo, em 2 Timóteo 1,5. Pela recordação que guardo de sua fé sem fingimento. A mesma que primeiro habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também. Então, a nossa fé é algo que passa de pai para filho. Então, quando nós temos uma fé, essa fé passa para o nosso filho, que passa para o nosso neto, que passa, e assim sucessivamente a nossa fé é passada. Por quê? Porque, como eu disse, nós ensinamos de falar, mas também a maioria, né, o mais, nós ensinamos de praticar. Então, quando nós temos uma fé, nós acreditamos, o nosso filho também acredita e ele também tem essa fé. E é algo que é muito importante, né? Vamos lá para mais hábitos, né, que eu inseri na vida das minhas filhas, que hoje tem sido na vida da Sara. Então, esse momento de refeição é sempre hoje. A Laura era um bebê e eu orava sozinha. Né? Nós temos que entender que as crianças crescem. E muitas vezes a gente espera, a gente acha que tem que esperar a criança crescer para poder inserir algo na vida dela. Mas lembre-se, a criança é um bebê e ela cresce. E nós vamos falando e isso vai entrando no coração, porque a palavra ela vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, esse hábito de orar pelas refeições, antes era só eu sozinha com a Laura bebê. E aparentemente ela não me ouvia. E hoje, ela está na mesa e ela fala, mamãe, a oração. Então, é um hábito da Laura, né? E eu tenho ensinado ela. Não, eu só queria comentar assim, que assim, eu tenho um filho, né? Eu tenho um filhinho de 1 ano e 10 meses. E eu tô grávida, né, da Amanda, vai ter uma menininha. E aí, que eu tive muita dificuldade na amamentação, né? Tipo assim, nossa, foi tipo muito difícil, assim, passar por isso, né? E teve um momento, assim, que eu já estava tão desesperada, né, normalmente, infelizmente, né, naquela época, assim, eu me lembrava de orar nos momentos mais difíceis, né? E aí eu pedia pra Deus, assim, por favor, tipo, me ajuda, né, da amamentação. E aí eu orava, né, quando a gente conseguia, né? Tipo assim, eu orava pedindo e depois eu orava quando eu conseguia. E tudo isso com o Henrique no colo, né? E ele ouvindo. E realmente hoje, por exemplo, ele tem 1 ano e 10 meses e ele fecha o olhinho, sabe? Quando a gente ora, ele fala amém. Então, hoje ele faz, né? Por imitação, né? Ele imita. Mas isso já é algo que está sendo colocado no coraçãozinho dele, né? Era só esse comentário que eu queria dizer, se complementar. Sim, sim, mas está certa. Então, assim, ele ouviu você Sim, orando e para ele aquilo foi uma coisa normal, né? Por quê? Porque a mãe dele faz, é normal. É o hábito da mãe, vai ser o hábito dele. sim, Então, é muito importante isso para os nossos filhos, o nosso hábito, né? Os nossos hábitos. E assim, muitas vezes eu vejo algumas pessoas falando, olha, eu quero que o meu filho seja assim, sabe? Mas você precisa ser para que ele seja, né?
Eu ouvi esses dias uma coisa bem interessante, que é o seguinte: os nossos filhos, logo que eles conseguem andar, eles querem colocar o pé dentro do nosso sapato. Porque eles querem nos imitar, eles querem ser como nós. Então, se nós queremos uma vida dos nossos filhos com Deus, se nós queremos filhos que temem e servem ao Senhor, nós precisamos servir ao Senhor. Isso precisa ser uma verdade na nossa vida. Porque o Senhor fala no meu coração, você precisa viver a verdade de verdade. Porque se você vive algo que é de verdade, não existe mentira, não existe máscara. Então, os nossos filhos nos conhecem sem máscara, né? As pessoas de fora, da igreja, da célula, do nosso trabalho, da escola, nos conhecem assim, com máscara, eles não nos conhecem a fundo. Mas os nossos filhos sabem das nossas dificuldades, das nossas lutas, os choros, as alegrias, né? Então, eles nos conhecem de verdade. Então, se nós tivermos uma verdade de verdade, isso vai ser para eles algo natural, né? Então, e aí, o Senhor, ele vai dando direção, né? Porque, assim, eu tenho orado todos os dias para que o Senhor me capacite como mãe, porque não é uma fácil, não é uma tarefa fácil, porque requer sacrifício, requer esforço, assim como toda tarefa é importante, né? E todos os dias eu tenho orado ao Senhor e pedido direção, pedido ao Senhor que me capacite, e assim o Senhor tem feito. Fora as refeições, o Senhor me incomodou a fazer um momento de devocional no café da manhã com a Laura. A princípio, Laura, mas hoje eu tenho a Sara, então a Laura, a Sara e meu esposo. E hoje, eu uso essa Bíblia aqui, olha, ela é para dormir, mas eu leio na manhã, é ótimo. E o que eu comprei essa Bíblia, a Laura era ainda um bebê, tanto é que ela rasgou a Bíblia, porque eu deixei ela pegar, e ela rasgou, nós colamos juntas, né? E essa Bíblia, ela tem Qual que é? Gabi, palavra. Fala o nome da autora e o nome do livro. Da autora. Tá, ela se chama Boa Noite Princesa, da Sheila Walsh. Eu posso depois, tá vendo? Sheila Walsh. E eu gosto bastante porque, assim, a passagem que é colocada aqui, ela é colocada da Bíblia mesmo. Então, ela pega pedaços da Bíblia, né, montando a história para fazer um sentido. E depois ela faz um devocional. E aí, hoje mesmo nós vamos ler Jesus cura os leprosos, tá vendo? Nossa marcação tá aqui, Jesus cura os leprosos. Então, nós lemos a passagem e depois aqui atrás tem um devocional. O que é um devocional? A escritora, ela explica um pouquinho melhor sobre a história de uma forma que a criança entende. No caso dessa Bíblia, ela é voltada para meninas, mas nada que não tenha uma para menino ou que você possa ler de uma forma... às vezes eu leio assim, como se fosse para todos, porque meu esposo está à mesa também. Então ela faz um devocional explicando melhor, falando sobre uma forma clara, onde a criança entenda a história. E depois, no finalzinho, ela tem uma oração, ou ela coloca um louvor, ou ela coloca uma promessa. E nesse momento eu peço para eles repetirem comigo. Então ela sempre repete comigo a oração. Senhor, aí eu, Senhor, gente, Senhor. E aí eles repetem comigo. E só um comentário que quando a gente imagina, às vezes, assim, na minha cabeça, eu imagino assim, fazer devocional com as minhas crianças, né? Com meu filho, minha filha. Eu sempre imaginei que seria um momento assim, por exemplo, se você que vai, né, ministrar, tipo assim, um devocional, você e ela, né? Mas na verdade você faz, tipo assim, com todo mundo, né? Tipo assim, com a família inteira. Não é só um momento que você pega ela, coloca ela no quarto e faz, né? Você faz na mesa mesmo, né? Com todo mundo. Sim, esse devocional eu faço com todos, porque foi assim que o Espírito Santo me direcionou. Inclusive, o Senhor tem direcionado agora a ensiná-la a orar mais sozinha, né? E Ele tem me direcionado a isso. A fazer esse momento de TSD, que é tempo sozinho com Deus. O Senhor tem me direcionado a ensiná-la, né? Então, eu creio assim, que primeiro nós temos que realmente buscar a presença do Espírito Santo para que ele nos explique, porque cada criança é uma criança, né?
cada família é uma família, cada mãe é uma mãe. Então, por exemplo, eu não posso colocar a sua realidade na minha, porque a Laura é uma criança, né? O Henrique é outro. Então, você tem que pedir direção para o Espírito Santo te mostrar como que o Henrique vai se aderir melhor. A Laura ama esse momento, né? Inclusive, ela fala assim, cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? Né? Então, é um momento... quando começou, foi muito difícil, porque ela falou, o que está acontecendo aqui, sabe? A gente vai ler? E tá todo mundo sério? E hoje em dia ela entende, né, esse momento de leitura da palavra como algo, assim, que não pode faltar. E o porquê que eu inseri essa palavra no café? Eu vou explicar. Porque a palavra do Senhor fala que a palavra é o nosso alimento. Então, a criança, ela é lúdica, né? Ela não entende a palavra como nós. Então, eu coloquei o quê? Falo sempre para ela, filha, nós precisamos nos alimentar da palavra, assim como nós nos alimentamos de comida. Então, nós não estamos tomando café? Ah, ela, sim. Então nós vamos ler a palavra para também nos alimentarmos da palavra do Senhor, porque se a gente não se alimentar, a gente morre, né? Então, essa forma de inserir no café foi para deixar bem claro que a palavra é o nosso alimento. Nós não vivemos sem a palavra, assim como nós não vivemos sem o café da manhã, né? E assim o Senhor me direcionou. E aí a Laura, ela é toda assim, carinhosa e tal. Nós fizemos um marca-texto, tá vendo? Para ela, nós que fizemos e cortamos uma foto. E ela super amou, porque ficou com a carinha dela, porque ficou parecida com a minha Bíblia, né? Lembra? Os filhos, eles querem imitar os pais. Então ela vê que a minha Bíblia tem um marca-texto, tem a nossa foto, e assim nós fizemos juntas, tá vendo? Uma folha mesmo, e aí a gente coloca aqui e ela ama esse momento. Assim como a Sara também. A Sara no começo ficava gritando, chorando. E hoje ela já entende que é um momento de silêncio onde a palavra está sendo ministrada. Então, esse momento foi um momento que nós inserimos a palavra. E como eu disse, o Senhor tem me ensinado que eu vou ter que começar a fazer esse momento sozinha. Onde eu preciso ensinar sobre o Espírito Santo, ensinar como funciona, né? De uma forma mais detalhada, isso eu vou começar a fazer agora. Porque ele vai dando direção, né, no ensinamento, de como vamos inserindo isso na vida deles, que é importante. Sim. Eu escrevi para não esquecer, Dani. Uhum. Bom, outra coisa que nós fazemos também. As crianças assistem TV na sala, né? O meu esposo já por várias vezes quis comprar uma TV para colocar no quarto, mas eu achei que não era legal. Então, assim, a TV fica na sala para que todos possamos ver o que elas estão vendo e nós ficamos bem atentos a isso, né? E todas as vezes que ela está assistindo algo que eu olho e o Espírito Santo fala, aí eu falo para ela, filha, esse desenho tem trazido ensinamento legal? Eu não sei, mamãe. Mas você acha que agrada o coração de Deus? Você assistir isso? Está te trazendo coisas boas? Acho que não. Então melhor não. Aí ela já troca, né, o desenho. Então, também é um jeito, né, da gente ficar observando elas, não como espia, né, mas também nosso papel guardar e proteger, né, do mundo espiritual. Satanás, ele não dorme, né, então ele quer tragar e nós temos que estar atentos à vida dos nossos filhos. Outra coisa, né? Outra passagem que eu queria dividir aqui, que o Senhor tocou meu coração, é uma passagem que fala muito comigo. Fala muito comigo essa passagem, que está no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Essa passagem, quando eu li, eu fiquei assim, em choque. Falei, Senhor, eu quero que a minha filha seja desse jeito. Desse jeito, né? Porque fala assim, ó, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Então, essa passagem, assim, nossa, sempre fala muito comigo. Por quê? E quando eu li, eu falei, Senhor, é assim que eu quero as minhas filhas. E sempre quando eu oro por um personagem, eu falo, eu quero que elas sejam como Daniel.
Porque Daniel, ele foi um menino e ele foi levado cativo à Babilônia muito novo, creio eu que ele era um pré-adolescente, 14, 16 anos. Primeiro que ele foi levado porque eles foram escolhidos pessoas sábias, bonitas, né, para estarem na presença do rei, crianças formosas e tal. E Daniel, ele é levado sem os pais até a presença do rei. E ali ele passa por um processo, né, ali dos babilônicos, né, daquela época, eles faziam alguns processos que era de iguarias, comidas consagradas a ídolos e tal. E Daniel, ele foi firme à fé dele, né? Quando eu li, eu falei, Senhor, ele estava sem os pais ali. Ele estava sem os pais. Mas algo que os pais ensinaram fez com que ele ficasse firme na Babilônia e ele disse, eu não quero me contaminar. Isso é muito forte. Uma criança, um pré-adolescente falar, olha, eu estou aqui onde tudo é possível. Travou para mim, Gabi. Para vocês que estão assistindo, a Gabi tá travada? Congelou aqui. Ou será que foi só para mim? Ela caiu. Vamos ver, ela vai entrar de volta. Acho que a internet deve ter oscilado. Né? Travou. Ah, ela voltou. Dani? Voltou. Travou. Desculpa, gente, a internet. Começou a carregar, falei, caiu. Ah, ó, Amém. aqui, ó, teve uma pergunta do Murilo e Indiane. Qual que é o versículo que a gente tá lendo? Você passa novamente? Passo sim. Está no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Né? Então, esse versículo chamou muito a minha atenção, porque eu pensei assim, eu já fui adolescente, sabe? E eu já não quis ficar perto dos meus pais, eu já não quis o Senhor. E eu pensei, Senhor, esse coração tão firme, que saiu da presença dos pais, essa fé inabalável, ele chegou ali na Babilônia, de nada, Murilo. Ele chegou ali na Babilônia e ele foi levado ao rei, ele era uma pessoa, assim, ele foi levada a pessoa que tinha mais poder, sabe? Então ele poderia deixar isso corromper o coração dele, mas ele não deixou. Ele falou para o eunuco, né, que era a pessoa que cuidava deles, olha, eu não quero me contaminar, eu posso comer só esse tipo de alimento? E se nós lermos o livro de Daniel, nós veremos que ele continuou assim. Ele orava 3 vezes ao dia, ele era um homem que buscava, assim como os outros amigos, né? E também o que me chama a atenção isso, né? Dos amigos de Daniel. Que Daniel ele estava cercado por pessoas também com a mesma fé, que também buscava, que também clamava, né? E os amigos que o cercavam, né? Essa sabedoria de Daniel para estar junto dessas pessoas com a mesma fé que acabava reforçando, edificando ainda mais. Então, essa passagem de Daniel sempre fala muito comigo e sempre quando eu leio eu falo, Senhor, que as minhas filhas sejam como Daniel, sabe? Que o Senhor tome conta de todos os dias delas e que elas temam ao Senhor acima de tudo. Enfim, é isso. E uma outra coisa também que é incentivar as minhas filhas a participarem da igreja, né? É muito importante. Primeiro que o nosso discipulado ele tem que ser em casa, a nossa vida tem que ser constante, né? A nossa vida com Deus, Deus ele tem que estar acima de tudo na nossa vida, e isso nós vamos ensinar aos nossos filhos. Mas também a nossa perseverança, a nossa busca tanto dentro de casa como fazendo parte de um corpo. Então, a Laura, desde quando ela começou a participar, né, que ela pôde participar da escolinha da igreja, eu sempre incentivei ela a participar. E ela sempre vai, sempre.
A pandemia foi um pouquinho mais complexo, porque nós não podíamos sair de casa, mas mesmo assim eu não deixei, eu não, né? O Senhor me ajudou a não deixar com que acabasse esse hábito. Então, eu tinha as aulinhas online. Primeiro eu ensinava aqui, né? Tinha os cultos que nós assistíamos, então eu tentava ser assim, o horário do culto, todo mundo acorda, porque os cultos eles mudaram para amanhã, então domingo de manhã, gente, hora do culto, ligava no culto, tentava fazer silêncio e todos sentavam na sala para assistir o culto. Então, aquele momento eu tentava, da mesma forma que fazia na igreja, tentava fazer em casa, né? Aquele momento de culto. E a aulinha depois começou a ser online, né? E todos os domingos, Laura, é a hora da aula. Acabou, mamãe. Então ela entende que é importante fazer parte do corpo, né? E isso eu tento deixar bem firme. Então, para que ela participe, eu também sempre participo. Então ela vê em mim alguém que, olha, não que a igreja está acima, mas Deus tem que estar acima da minha vida, a minha família, e eu também tenho o meu trabalho na igreja, que eu sigo eu tento, né, seguir com bastante temor e obediência, né? Foi algo que Deus me chamou, então eu tenho que estar pronta. E assim eu vejo isso nela também. Então ela vai aos cultos, né? Hoje que nós voltamos presencialmente, ela participa da aulinha, ela vai muito feliz para a aulinha, é algo que a gente sempre incentiva, vamos para a igreja com alegria, né? Hoje é dia de culto, e sempre quando eu falava, hoje você não pode, tá na pandemia, e ela ficava muito triste, eu pensei, sim, então tá fluindo no coração dela isso, né? Ela Ela sentiu tá falta, né? gostando, é algo que é pra... Ela sentiu Uhum. falta. É isso, Então Dani. tá, então, nossa, recapitulando, né? Então, assim, é importante, né, fazer um momento da palavra, da leitura da palavra, né, em casa e não ficar somente restrito àquilo que a gente se alimenta na igreja, né? E até porque a palavra de Deus precisa entrar dentro da nossa casa, né? Precisa ser um ambiente onde é uma Sim, coisa comum, né? E não assim, eu só vou buscar Deus na igreja. Não, você pode buscar Deus na sua casa. Então, e é uma forma da criança ir entendendo, né? Que ela, a todo momento Deus está com ela ali, né? Presente. Não só quando ela se dirige a a uma igreja, a um lugar específico, né? Então, aí você, sim. no seu caso, né? O Espírito Santo te instruiu a fazer, né? Durante a refeição, né? A leitura do livrinho de infantil com todo mundo. E no café da manhã, né? E aí agora o Espírito Santo tem te instruído a você fazer individualmente com ela, para que assim fosse um pouquinho mais aprofundado, né? E ela pudesse entender o que é ter intimidade com o Senhor, né? Isso. O Espírito Santo tem me direcionado a isso, sim. Aham. Amém. E ó, uma pessoa que comentou, serralharia Google, acho que é isso. Você é uma bênção, Gabi, exemplo de mulher É a virtuosa. Rô. É a Roslane. Obrigada, Rô. Não, que linda. É minha discipuladora, Ah, Rô, é? viu? Que legal. E assim, eu tenho, né, assim, se vocês tiverem dúvida, vocês podem escrever. Eu tenho dúvida, Gabi. Eu vou perguntar, né? Se você souber. Pode É que fazer. assim, por exemplo, eu tenho o Henrique, e o Henrique ele tem 1 ano e 10 meses. Então, assim, desde quando eu fiquei grávida dele, eu oro pela vida dele, sabe? Enquanto ele estava na minha barriga. Aí depois ele saiu, eu continuei orando por ele. Todo dia antes de dormir, a gente ora com ele, né? Agora eu passei o cargo de dormir pro André, que é meu esposo, porque a Amanda tá chegando, então já pra ter essa transição, né? E aí o André faz oração com ele e tudo mais. E o André falou assim, ontem o André compartilhou comigo uma coisa. Ele disse que ele começou a fazer assim com o Henrique. O André ora, né, por todas as coisas assim, e aí depois o André ora, né, em primeira pessoa como se fosse o Henrique, né? Papai do céu, abençoe a mamãe, abençoe o papai, abençoe a vovó. E aí o Henrique começou a falar as palavras que ele sabe, né? Então aí ele falou titio Gu, falou uau uau, sabe? Ele chamou o uau uau de lalá, falou lalá, falou pé. Aí o André, que o senhor abençoe o pezinho do Henrique, que o senhor abençoe o meu pezinho.
sabe? E tipo assim, então, o Henrique, ele falou, ele foi falando as palavras assim, e o André foi reproduzindo, né? Como se fosse o Henrique falando, né? E aí, quando o Henrique fica em silêncio, aí o André fala assim, e amém. Aí o Henrique fala amém. É muito fofo, gente, é muita fofura. E aí, uma coisa que, né, eu tenho sentido, assim, que a gente faz esses momentos, a gente ora, né, na hora da refeição. Então, qualquer coisinha que eu vou dar pra ele, a gente ora, mesmo se for uma bolacha no meio do dia. Aí eu falo, Henrique, vamos orar. Aí ele fecha o olhinho. Ah, é muito fofo, gente. Sou apaixonada por essas coisinhas. Aí ele fecha o olhinho, aí ele pega e fala amém, eu dou a bolachinha e ele sai correndo, sabe? Então, assim, e aí agora eu tenho começado a pensar, né? Nossa, será que eu já tenho que começar? Eu leio a Bíblia perto do Henrique, né? Eu e o André, a gente lê a Bíblia junto e o Henrique tá ali, né? Tá vivendo. Mas não é uma coisa direcionada pra ele, sabe? Com historinhas pra ele. A gente já comprou 2 livrinhos de cristãos, né? Que fala da palavra. Mas eu nunca peguei, assim, eu já li pra ele esporadicamente, mas nunca foi uma rotina, né? Então, assim, por exemplo, você, né, na sua opinião, assim, você acha que eu já, por exemplo, assim, já daria certo de ter esse momento, por exemplo, na hora da refeição, de manhã com algum livrinho infantil? Ou às vezes eu vou continuando assim, sabe, tipo, orando e tal, né, eu queria só saber o que que você acha a respeito disso. Então, então, Dani, as crianças, elas são muito lúdicas, né? Como eu falei. Tem uma parte que eu não falei, que é que eu coloco um lugar para Jesus à mesa. Aham. Então, as crianças são lúdicas, né? Então, assim, você vai adaptar e você vai fazer o que o Espírito Santo te direcionar. Se você achar que tem que fazer uma pequena leitura, e você pode fazer isso na mesa com o André, né? E falar, André, vamos ler um versículo? E ler um versículo não precisa ser voltado para o Henrique, é a palavra. E ele vai estar ouvindo, né? Então você pode simplesmente ler um versículo, você e o André, e fazer esse momento do alimento da palavra na refeição e falar, vamos nos alimentar também da palavra? Se por enquanto ele ainda não tem esse discernimento, mas a palavra está sendo falada, ele está ouvindo. Como eu disse, as crianças, elas estão ouvindo todo o tempo, elas estão prestando atenção, né? Então, se você acha que, por exemplo, agora, eu sei que o Henrique é do tamanho da Sara, que eles ainda não têm isso, mas eles sabem que tem o momento da leitura, né? Que tem esse momento do alimento. Então, você pode sim fazer a leitura no café, você com o André, e falar, vamos nos alimentar da palavra. E quando o Espírito Santo te direcionar, você falar algo voltado para o Henrique, ele vai falar no seu coração. Uhum. Mas você pode ter isso, né? Como eu disse, o nosso hábito, ele precisa começar para que seja algo normal, né? Antes da gente, eu vou esperar ele ter ideia. Não, você pode fazer já, sim, esse momento do alimento, né? A palavra no café da manhã ou na janta, né? Como eu falei, o que se adaptar melhor à sua família. Cada família, ela tem um hábito, e você sabe que o café é muito importante para a gente toma café de manhã, é muito importante, nós temos o café da tarde também, né? Que no café da tarde não tem a leitura, mas tem o lugar de Jesus à mesa. Sempre nós colocamos o lugar para Jesus à mesa, né? E fazemos a oração. Eu aprendi isso em um dos vídeos, que até para você que me enviou, que a moça falou, né? Que ela começou a colocar o lugar para Jesus, para que as crianças entendessem que Jesus ele tem que fazer parte. Uhum. Né? E eu achei isso o máximo, o máximo. Então eu sempre deixo a melhor cadeira, aqui em casa nós temos 3 cadeiras quebradas, e sempre tem um banquinho. E aí eu sempre sento no banquinho e eu falo, a melhor cadeira tem que ser para Jesus. E aí eu sempre coloco uma taça, né? Tem uma taça aqui em casa e eu falo, bom, essa taça é para Jesus. É como se fosse o nosso melhor é para Jesus. Esse é o lugar de Jesus na nossa mesa. Né? E na nossa oração a gente sempre fala, Jesus, nós te convidamos a sentar à mesa conosco. Né? Então é uma forma das crianças entenderem que Jesus ele tem que estar na família. Ele tem que estar no meio. Ele tem que ser o centro. Ele tem que ser o principal. Então essa é uma forma assim, não, mas então Jesus sentou ali? Amém, eu creio que sim. Mas é uma forma lúdica de entender, das crianças entenderem, né? Hoje elas são crianças, amanhã elas serão mulheres,
né? E elas têm que entender que Jesus tem que ocupar o melhor lugar na vida delas. Ele tem que ser o centro, né? Então, essa é uma forma lúdica aí de ensinar que Jesus precisa estar presente. E sim, você pode sim colocar já esse momento assim, de leitura. É importante. Sim, sim. Ah, legal. E assim, o fato de você colocar um lugar para Jesus na mesa é bem isso, porque Jesus ele está conosco, né? O Espírito Santo ele está conosco. A gente não pode ver, mas ele está, né? Sim, E aí vai criando, né, essa concepção, tipo assim, a presença está aqui. Apesar de eu não vê-lo fisicamente, né, poder tocá-lo, mas ele ocupa um lugar, né? Não fica, ele ocupa um lugar, ele não fica, tipo, né, aleatório, tipo, vai e volta. Não, ele sempre está, né? sim, sim. Ah, uma outra coisa. Eu tenho um testemunho até para contar aqui com vocês e dividir. Eu sei que a hora já está Não, avançando, tranquilo. mas a Laura sempre quis ter uma irmã, né? E desde, se eu não me engano, dos 3 aninhos, 3 e pouquinho, ela sempre pediu uma irmã. E ela falava assim, mamãe, quero uma irmã, né? E nós temos que incentivar os nossos filhos a orar. E eu falava assim para ela, ora e pede a Deus, né? E ela falava assim, mas eu não sei pedir. Então, na hora da oração que eu fazia com ela, eu sempre falava, Senhor. Aí eu falava, vai, Laura, repete, Senhor. Se agradar o Senhor, me dá uma irmã. E ela falava, se agradar o Senhor, me dá uma irmã. E nós oramos pela uma irmã, muito tempo. Né? A Laura queria uma irmã, eu também queria um filho, mas assim, eu não falava isso para ela, falava que sim, né? Se fosse da vontade de Deus. E ela orou por essa irmã, né? E eu engravidei, tive uma gravidez, e ela falava assim para mim, mãe, não é uma menina, eu quero uma irmã, é um menino que tá na sua barriga, né? E nessa gravidez eu não sabia o sexo porque eu sofri o aborto, né, com 2 meses. E ela falava, mas não era uma irmã, era um irmão, né? E eu fiquei impressionada, porque eu falava, Senhor, como isso? As crianças, elas têm uma ligação com Deus muito forte, né? E aí depois nós continuamos orando por essa irmã. E depois eu engravidei de novo. E ela disse, mãe, é uma irmã, é uma menina, né? E veio a Sara. Então, essa bênção, esse milagre que aconteceu na vida dela foi muito importante, porque eu já escutei ela falando com crianças assim: ora, eu orei pedindo a minha irmã e Deus me deu. Então, esse incentivo da criança a orar e pedir ao Senhor, né? Eu sempre incentivei ela falando assim: filha, ora pedindo ao Senhor um irmão, e Deus vai enviar o que ele achar que deve ser, né? Mas esse incentivo é muito importante, porque ela entendeu que foi a oração dela que trouxe uma irmã, né? E ela fala, eu orei e Deus me deu a Sara, mãe. Você orou e Deus te deu a Sara. Então, é muito importante. Que lindo. Aham. Né, como é importante. E as crianças, elas, né, como você disse no começo, elas são nossos imitadores, né? E nós temos que ser os imitadores de Cristo, né? Então, né, se a gente Sim, for o imitador de Cristo, consequentemente, nossos filhos serão imitadores de Cristo. Até o tema da live era assim, né? Ensine, né, o caminho da verdade aos seus filhos e quando eles estiverem, eu tô falando com as minhas palavras, e quando eles estiverem adultos, eles não se esquecerão, né? Assim como você nunca esqueceu daquelas coisas que seu isso. pai te ensinou, de como seguir no caminho da verdade, assim os nossos filhos mesmo, né, na presença do mundo, porque é inevitável a gente viver, a gente tem que viver, né, no mundo, não dá para se guardar numa caixa. Então, quando eles forem adolescentes e estiverem ali dentro deles, vai estar, né, já a voz do Espírito Santo, eles já vão saber identificar, né? Tipo assim, olha, assim como Daniel, né? Ó, acho que não é legal isso, hein? Né? Verdade. Muito bom. Eu só queria compartilhar um versículo que está em Lucas 18, do 15 ao 17, que fala assim:
Certo dia trouxeram crianças para que Jesus as mãos, é, pusesse, desculpa, as mãos sobre elas. Ao ver isso, os discípulos repreenderam aqueles que as traziam. Jesus, porém, chamou as crianças para junto de si e disse aos discípulos: Deixem que as crianças venham a mim. Não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Então, assim, da mesma forma que a gente ensina os nossos filhos o caminho do Senhor, os nossos filhos nos ensinam o caminho do Senhor, né? Quantas vezes Deus já não falou comigo através da vida do Henrique, através de coisas que ele fez, e eu fico assim, nossa. Ontem eu tenho um relato, né? Ontem aconteceu de eu tava lá fora, né, no quintal com o Henrique, e eu levei uma caneca de plástico com água e deixei em cima de uma pia que tem lá no fundo, né? E normal, eu coloco. Aí nesse momento eu parei de olhar o Henrique e comecei a colocar a roupa pra lavar, né? E o Henrique ali brincando. Aí de repente eu terminei de colocar a roupa pra lavar. Na hora que eu saí assim pra fora da cobertura de onde eu tava, o Henrique apareceu chorando, todo molhado, assim, sabe? Tipo assim, todo afogado na água, sabe? Ensopado. E chorando, e tipo, mamãe, tipo, o que aconteceu, Henrique? Aí ele me apontou a caneca, sabe? Então ele foi pegar a caneca, né? E aí eu falei, Henrique, você tinha que ter pedido pra mamãe a caneca, não pode pegar nada sem pedir a mim, né? E aí nisso o Espírito Santo me falou, assim é com você. Não faça nada sem pedir a mim antes. Se o Henrique tivesse me pedido a caneca, eu ia pegar a caneca, eu ia dar na mãozinha dele, ele não ia se assustar, ele não ia se molhar e ele ia beber a água. Mas não, ele foi lá sozinho por conta, puxou a caneca de qualquer jeito e caiu água. Ele não sabia que tinha água dentro da caneca. Caiu tudo na cara dele, ele se afogou, sabe? Com a água, tadinho. E aí é isso, né? Que a gente sempre possa buscar ao Senhor em todas as coisas, em todas as mínimas coisas, porque Ele sabe o que tá dentro da caneca. E Ele vai te dar ou não dá. Provavelmente eu não iria dar a caneca pro Henrique. Eu ia pegar o copinho de água dele. Eu não ia dar a caneca para ele beber. Porque nesse momento é melhor. Mas, então, assim, aí nisso Deus me falou, né? Do mesmo jeito, a mesma frase que eu falei pra ele, Deus falou no meu coração. Peça tudo a mim antes de você fazer qualquer coisa, né? Então, assim, é incrível como Deus usa nossos filhos para nos ensinar. Então, nossos filhos são nossos discipuladores também, né? Porque deles é o reino dos céus. Assim como nós somos discipuladores deles, porque nós temos um entendimento maior, né? E através dos nossos gestos, das nossas ações, dos nossos atos, eles vão tendo como exemplo, né? Então, é no dia a dia, né? É na rotina que a gente discipula, né, também. Sim, é sim. Não tem assim, é uma coisa que eu tenho muito clara. Não tem assim, não é nada extraordinário, sabe? Não existe algo extraordinário assim, eu vou ser uma super mãe, e aí eu vou discipular, vai ser algo que vai fluir uma luz da minha boca. Não, não é isso. Né? O discipulado é seja, e aí automaticamente você ensina, né? Porque se você ensina, é automático. Você ensina aquilo que você é, você passa aquilo que você é, né? E aquilo é passado para os nossos filhos automaticamente. E aí, quando nós estamos na presença do Senhor, o Espírito Santo vai dando direção. Olha, presta atenção nisso. Ó, presta atenção naquilo. Olha lá o que você está deixando passar. Então, a gente só ensina aquilo que a gente realmente sabe, que é aquilo que a gente pratica, né? Então, é isso. Amém, gente. Alguém tem mais alguma pergunta? Você tem mais alguma coisa a dizer, Gabi? Não, acho que era só isso mesmo que o Espírito Santo pediu para falar. Ah, que delícia. Foi muito, muito legal, muito edificante, né? Que a gente possa sempre ouvir a voz do Espírito Santo e falar, porque não é uma receita de bolo, né? Às vezes a gente quer uma receita de bolo, então, ao acordar, faça isso, aí depois você faça aquilo, e depois de tudo isso você fazendo vai dar certo na sua vida, sabe? Mas não é assim porque é individual, né? Nós somos personalizados por Deus. Então, cada um é de um jeito e Deus ele habita em nós, então ele conhece o nosso coração e ele sabe daquilo que a gente precisa e ele conhece a nossa rotina, ele sabe aonde que a gente consegue e onde a gente não consegue e ele se encaixa. Encaixa não, né? Ele, na verdade, ele fala aonde
aplicá-lo, né? Porque vai ser o melhor momento e a melhor situação, né? Ou seja, ore Sim, para que o Senhor te dê estratégias para que Ele te fale, né? Como fazer, quando fazer. E eu acho que é isso. Mas é legal a gente ouvir como que outras pessoas fazem, né? Porque às vezes fica muito vangloriado mesmo, né? O discipulado com nossos filhos e a gente acha que é algo super majestoso e é uma coisa simples, né? sim, é verdade. Então tá bom. Bom, eu acho que é isso então. Aí a gente pode encerrar. Eu vou deixar a live salva. E aí você que conhece alguma mamãe ou algum papai, enfim, que tá com dúvidas sobre esse assunto, sabe? Ou que não conhece esse assunto, passa para essa pessoa, porque isso pode com certeza ajudar a edificar a fé dessa pessoa e com certeza transformar a família dela, porque a palavra de Deus ela liberta, ela transforma e ela faz tudo porque é Deus falando, né? Então, que a gente possa falar aquilo que Deus quer. Amém? Amém. Bom, eu só vou. Amém. Obrigada pela oportunidade. Imagina, obrigada a você por ter topado, né? Deus colocou você no meu coração e não foi à toa. Com certeza. Amém. Amém. Então tá bom. Eu só queria encerrar pra gente, orar, né, pra gente encerrar. E aí a gente pode dizer tchau, tá bom? É rapidinho. Tá Então bom. tá. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por este momento. Obrigado pelo Senhor ter conduzido nossa conversa. Obrigado pelo Senhor ter falado. E que o Senhor atinja, Pai, o coração. Que o Senhor faça com que as escamas e é, as tampas dos ouvidos caem e que a boca possa abrir para falar da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor abençoe as nossas famílias. Que o Senhor abençoe os nossos filhos. E nós consagramos, Pai, o nosso dia. Consagramos a nossa família em Teu nome. Que o Senhor habite em nossa casa, que o Senhor esteja presente, Pai, no nosso dia a dia, e que a gente possa ser obediente àquilo que o Senhor pede a nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, então. Amém. Então, Bom então dia. tá, então, um bom dia, até mais, que a gente vai se falar ainda hoje. E é Sim. isso, gente, fica com Deus, e muito obrigada a quem esteve com a gente, e obrigada, né, por todos estarem aqui. Tá Tchau, bom, tchau. tchau, gente.